Doutor Augusto Sampaio, Salvador, mais de 50 mil crianças vacinadas, certo? O que é que o senhor pensa dessa vacinação para as crianças combatendo a Covid aí, doutor Augusto, grande pediatra conceituado dessa terra? Alô? Alô? O que é que o senhor pensa? Pode falar. Não, eu não ouvi toda a pergunta, mas já imagino o que você vai perguntar. O que acha da vacinação anti-Covid para crianças? Isso. Bom, exatamente a faixa etária de menos prevalência da Covid. Muito poucos em relação aos adultos e principalmente aos idosos, e tendo em geral formas leves. Essas notícias de UTIs lotadas, isso deve ser esclarecido que padrão social, nutricional, né, dessas crianças. Porque na minha vivência, que já vai longa, nessa pandemia, eu não tenho casos praticamente. E os casos que tive foram muito leves. De modo que há uma contradição aí que precisa ser esclarecida. Mas ser esclarecida pela reportagem investigativa, ouvindo os médicos e se inteirando exatamente das copatologias, das comorbidades que possam ter levado essas crianças à UTI. Né? Então, a minha resposta, em primeiro lugar, é essa. Não existe uma razão epidemiológica que justifique vacinar crianças ou jovens abaixo dos 18 anos. De 18 anos para cima, eu não tenho nenhuma posição contrária, embora não seja um entusiasta, porque essa vacina deveria ser semelhante às vacinas clássicas que a gente conhece, onde você é vacinado e fica livre da doença. Nessa vacina, o RNA mensageiro, né, que já é uma grande pesquisa e muito atraente, porém de pouca experimentação, ela é diferente, porque você toma vacina e fica doente, e transmite, e depois toma outra dose, mais uma outra, já vem uma quarta dose. Quer dizer, há alguma coisa que precisa ser investigada, fora as notícias de acidentes, e que a gente tem que ter muita cautela para não exagerar, mas também não comprometer uma criança, um organismo jovem, com alguma coisa que possa trazer problemas futuros. Principalmente porque a prevalência é baixa e as formas são leves e muitas vezes levíssimas, né? E que não precisam nem nada a fazer praticamente, a não ser eventualmente um analgésico, antitérmico, coisa assim. Estou às ordens para você fazer outra pergunta. Agora, doutor Augusto, o senhor acha que a volta às aulas vai criar mais um problema para o sistema de saúde, para as crianças, a volta às aulas presencialmente? Eu acho isso um absurdo. Se nós fizermos a exigência de atestado de que foi vacinado, a vacina, eu acabei de dizer, ela não impede que você fique doente da mesma patologia a qual ela se destina impedir ou criar defesas. E é estranho, é muito estranho, todo esse quadro mundial, quando se fala de Covid, é uma movimentação que hoje já atinge as ruas, e eu não vejo um trabalho coletivo para se tratar a doença no sentido causal. Quando se fala numa determinada droga, aqui em outro país, do Canadá, a gente não pode falar aqui, mas lá eu posso falar, de lá posso falar, estomectrol. Então você usa essa droga, mas se você der certo, você pode ser estigmatizado, como se estivesse usando alguma coisa sem comprovação científica. Isso começou na África, né, que tem uma série de patologias
que esta é a substância que está no Stromectrol, lá no Canadá, essas pessoas que tomavam para essa doença, as variadas doenças parasitárias, tinham casos mais leves de evolução da Covid, né? Então, alguma coisa estava ali atuando a favor do paciente. Mas não houve mobilização internacional, a não ser agora que se fala numa droga, Parlevid, que vai ser lançada pela Pfizer, ou lançada aqui, lá nos Estados Unidos já foi, que é para tratar os primeiros 5 dias, mas caríssima para nosso poder aquisitivo. E por que não se trabalha nesse sentido? Porque a droga que se combateu tanto, ela é considerada assim, virou um chavão dizer que não tinha comprovação científica, quando na verdade tem. Agora, você pergunta então quanto às aulas. Ora, se querem fazer alguma coisa que tenha um pouco mais de lógica, vamos comprar antígenos de resultado imediato para usar até todos os dias e não jogar para a sociedade essa ameaça de não poder entrar na escola se não tiver um certificado de vacinação, mas a vacinação não tem impedido a doença, e também de que a criança está bem. Mas se você traz isso de 48 horas para trás, e nessas 48 horas ele não poderia já estar com os testes clássicos positivos, então faça um de uso de resultado imediato a todo dia na entrada da sala ou do pavilhão de crianças, e pronto, você separa aqueles que deram positivos. Fora isso tudo, é muita conversa, é muita onda, assim, sem se aprofundar no assunto, e principalmente uma certa conotação política que não vale a pena aqui nós conversarmos. A imunidade da criança, doutor Augusto, criança de 5, 7 anos, a forma de se alimentar ou não, faz com que a Covid chegue mais rápido? Claro, né? Você conhece algum desnutrido que tenha sido campeão olímpico? Nenhum. Então, a imunidade é uma força que você adquire ou por via transplacentar, trazida da mãe, e que dura pouco tempo, dura pelo menos mais ou menos 6 meses, ou através das doenças simples que vão se acumulando no organismo, a frequência vai provocando uma imunidade, e as vacinas, que são as coisas mais maravilhosas que a humanidade já criou, né? Agora, não me refiro a essa tentativa dessas vacinas que usam o RNA mensageiro, onde você tem uma abolação muito interessante, porém que na vida prática ela está se mostrando frágil no objetivo que ela se propõe. Então, as crianças que eu falo bem nutridas, elas estão enfrentando bem. E as malnutridas, nós vamos vaciná-la? Então, numa vacina que não se conhece tudo, que não se pode esconder, então está em estado experimental, ninguém pode combater a vacina, mas pode analisar a vacina, analisar os resultados, o que está acontecendo em todo o mundo, não é? E os movimentos de rua já estão se fazendo, e movimentos de médicos também. Não tanto aqui, mas nos Estados Unidos, um movimento grande de médicos, né? Onde se procurou se desacreditar o Stromectrol canadense, né? Onde se procurou desacreditar sem aprofundar com trabalhos. Existem trabalhos que dizem que não funcionam, mas existem os que funcionam. E os médicos? Essa é outra coisa também, que na pandemia foi esquecida. As pessoas ficaram doentes, o ministro da época da saúde dizia, fique em casa. E esse ficar em casa ecoou nos hospitais, e nos hospitais foram procurados porque as pessoas estão, aos poucos, se desprendendo do uso individualizado do médico para serem atendidas coletivamente no serviço de emergência. E nessas circunstâncias, os pacientes eram aconselhados a voltar para casa. Mas voltar para casa sob cuidados de quem? Somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fora isso,
não tinha condição dessas pessoas esperarem a doença piorar para voltar. E aí toda aquela mortalidade, não é logicamente que a versão inicial, ou as versões iniciais, ou as variantes iniciais do vírus eram muito mais violentas. Mas houve a falta de um médico ali para poder acompanhar o paciente. Então, as crianças atendidas também dessa forma impessoal e já com outros fatores subjacentes, como desnutrição, pouca higiene, essas só podem terminar numa UTI. Então, são crianças doentes com Covid. Ou seja, tem Covid, mas tem outros fatores a serem acrescentados para justificar a ida a UTIs e eventuais mortes. Mas não é por aí que nós vamos considerar que o vírus exige vacina, mesmo que você não tenha muita segurança ou tenha até algum receio dela. Então você falou na imunidade, a imunidade é a irmã gêmea da boa qualidade de vida. Agora, o mesmo remédio, né, que o adulto toma, azitromicina e outros remédios, a criança tomaria com Covid ou não? A azitromicina não é antiviral, mas ele pode ter um efeito interessante da infecção secundária. Mas se as crianças poderiam tomar, a partir de 15 quilos pode. E abaixo de 15 quilos também pode. E tem trabalhos para mostrar quem quiser. Não com essa finalidade, mas para outras patologias, onde a segurança é perfeita. Mas a gente não vai falar abertamente, porque pode ser que com isso você entre no índex de alguém que está querendo um negacionista. Não sou negacionista, pelo contrário, eu procuro estudar. E eu acho que essa questão foi muito politizada e a gente deixou estar entrando tardiamente no tratamento. E isso aconteceu mais ou menos, não na mesma, não posso fazer um paralelo no Brasil, mas os médicos dos Estados Unidos estão se reunindo e até em forma de comícios, né, para protestar contra medidas assim, radicais e de ser a favor ou contra isso ou aquilo, quando a competência e o direito adquirido através do diploma de prescrever é do médico. Né? E aí entra também, e aí volta-se a questão do passaporte. Isso tudo é para tumultuar a vida, o cotidiano da sociedade, quando você pode fazer os testes rápidos e distinguir pessoas, ou crianças, por exemplo, que vão para a escola e não levarem para os pais um monte de conselhos e prevenções, isso e aquilo, que não tem valor prático. Isso eu estou vendo porque os pais perguntando, os pais e mães perguntando o que é que fazem para poder a criança não deixar de ir à escola. A única alternativa seria essa. A outra é considerar que a doença é leve e que de fácil tratamento, fácil controle. Agora, e pode passar para outras pessoas? Pode. Mas as pessoas que estão pegando são as vacinadas. Então a gente vai ter que encontrar uma alternativa para não deixar a sociedade se desequilibrar com excessivos lockdowns e outras medidas restritivas que podem ter um efeito imediato, mas não tem efeito duradouro. Pelo contrário, depois tem um ricochete. Essas pessoas que foram reprimidas, depois elas voltam subitamente e enchem os metrôs, enchem os ônibus e tudo. É preciso reestudar toda essa estratégia e se trabalhar mais no tratamento. O tratamento precoce é realmente, como aliás quase todas as doenças, é o essencial para você poder controlar, reduzir a transmissibilidade e abrir um espaço para até outras vacinas menos potentes ou de menos resultados, mas pelo menos que não trazem nenhum inconveniente, elas serem aperfeiçoadas e possivelmente até utilizadas mais de uma dose. Mas o que se considera vacinação é tomar uma dose, 2 no máximo, e hoje já está caminhando para a 4ª dose e eventualmente vai virar como se fosse uma brincadeira, que você toma como um uísque mais uma dose. Doutor Augusto, o programa já está terminando, mas eu quero só uma pergunta e uma resposta
bem rápido, se o senhor puder. Estou conversando com o doutor Augusto Sampaio, pediatra, um grande pediatra. A vacina é eficaz ou não? Se fala dessa vacina que está sendo muito discutida. Ela tem um índice de falhas grande, mas eu não tenho estatística em criança, eu não tenho, porque eu não conheço criança, pelo menos que me ouça para conselho, faça nada. Mas essa vacina, inicialmente, inclusive no governo Biden, no começo, quando a doença começou, era considerada que seria proteção de 100%. A última estatística já está em 50%, ou menos de 50%. Então, ela é eficaz, sim, mas não tanto quanto se esperava, não tanto quanto devia, e não tanto quanto custa, porque a mobilização de recursos é muito grande para isso, né? E a relação custo-benefício, no meu modo de ver, não está compensando. Então, tem que se... Mas não sou contrário à utilização da vacina, porque cada um tem que decidir por si, e adulto. Agora, menos de 18 anos, eu peço apenas prudência, porque as notícias que estão aí e os adultos que estão voltando a ficar doentes, já é uma justificativa para a gente ter muito cuidado. E o mecanismo de ação dessa vacina pode deixar marcas ao longo da vida e numa faixa etária que de pouca morbidade e mortalidade, pelo menos do meu conhecimento pessoal, nenhuma, zero. Aliás, adultos, se você tiver uma atenção assim, bem intensiva, desde o começo, a mortalidade pode ser reduzida a quase zero, se você não tiver comorbidades importantes que podem, então, ultrapassar o comum das pessoas, as doentes, as pessoas comuns, né, que têm saúde estável. Esses, então, serão vítimas até de um simples resfriado. Até uma unha encravada pode comprometer a vida de uma pessoa se ela tem uma infecção e, evidentemente, se dissemina. Então, essa coisa de misturar política com interesses grandes da área de compra e venda e tudo mais, é que tem prejudicado. E deixar os médicos falarem, mas principalmente os médicos com coragem de falar. Tá bom. Doutor Augusto Sampaio, um abraço, um bom dia, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, um abraço para você também. Tchau, tchau. Camille, tchau, tchau. Ô, Zé, onde é que você arruma essas coisas maravilhosas? Eu tava ouvindo, vim aqui te dar um bom dia, porque um negacionismo desse, tal, logo de manhã, uma dose dessa. Ele é pediatra de Ângelo Davi? Porque é uma vergonha o desserviço que um médico pode falar, sim, sobre uma doença que a gente tá convivendo todos os dias, Zé. Você não fica aí... Eu vi você torcendo o pescoço assim, era o quê? Concordando ou ficando nervoso? Não, Zé. Não, Zé, pelo amor de Deus, Eduardo! Eu tô infartando aqui, Zé Eduardo. Um beijo, viu? Não bote negacionista assim pra matar a gente de manhã de segunda-feira, não. Um beijo, Zé. Te amo.